Olha, o governo brasileiro está decidindo agora contratar empresas de fora para fazerem serviços de obras públicas dentro do Brasil. Pessoal, não que isso seja um absurdo, mas o detalhe que a gente precisa pensar nesse momento é para onde vai o dinheiro brasileiro quando as empresas gringas começarem a prestar serviços dentro do Brasil. Isso é muito perigoso. Ainda que eu tenha que concordar que esse apelo de que isso é porque as empresas brasileiras são corruptas, a gente precisa extrapolar isso um pouco, né? Vamos pensar, se um governo começa a valorizar as empresas estrangeiras com esse argumento que as empresas brasileiras são corruptas, eu acho que qualquer um de nós precisa concordar que o governo está chamando nós brasileiros de corruptos. Então seria mais ou menos assim: olha, o governo que foi eleito por vocês brasileiros, decidimos que vocês brasileiros são corruptos e por isso a gente vai contratar empresas de fora. Qual que é a maior característica desse tipo de postura? O Brasil hoje, ele já passa por uma situação econômica um pouco difícil, nós tivemos a maior fuga de dólares, ou seja, saída de investimentos dentro do Brasil, nós tivemos 45 bilhões de dólares que voaram para fora do Brasil no ano passado. As nossas empresas, as empresas brasileiras, elas estão subutilizadas, ou seja, estão operando abaixo da capacidade. O Brasil conta hoje com uma subutilização da mão de obra que está em 25%. 25% das pessoas no Brasil estão com a mão de obra subutilizada. Nesse quadro em que nós precisamos fazer exatamente o inverso, né? A política econômica keynesiana fala para o governo, nesses momentos de crise, tentar impulsionar a economia através de obras públicas para contratar o pessoal de dentro do país, para o pessoal voltar a acreditar no país. O governo nosso está indo numa direção totalmente oposta. A ideia de contratar empresas fora do Brasil e, olha, absolutamente todas as atrocidades que estão sendo feitas contra a economia brasileira e contra o povo brasileiro são atrocidades que estão sendo feitas em nome da luta contra a corrupção. É preciso ter só um pouquinho de inteligência e pensar, olha, será que faz sentido? A minha família está passando por dificuldades. Eu tenho, por exemplo, um pedreiro na minha família. Eu vou contratar uma pessoa de fora, sendo que a minha família está passando dificuldades. Isso é a realidade do Brasil. O Brasil passa por dificuldades econômicas, o Brasil está realmente não produzindo tanto quanto poderia e nessa circunstância, no lugar da gente aumentar a produção aqui dentro para vender lá fora, a gente vai deixar de contratar aqui dentro para contratar lá fora. E eu volto a dizer, tudo isso porque existe consolidada uma ideia na cabeça das pessoas do Brasil de que é válido qualquer tipo de coisa, né? É válida qualquer coisa se for para lutar contra a corrupção. Muito cuidado! O que pode estar acontecendo, obviamente, é mais ou menos assim. O governo brasileiro está beneficiando as empresas de fora, porque as empresas de fora, de uma forma ou de outra, financiaram a entrada desse governo no poder. Então, gente, é hora da gente parar de pensar com fanatismo, pensar que vale absolutamente tudo se for para lutar contra a corrupção e perguntar para a gente mesmo até que ponto faz sentido um governo deixar de contratar empresas brasileiras, com engenheiros brasileiros, com administradores brasileiros, dinheiro ficando no Brasil para aquecer a economia brasileira, para focar na contratação de empresas fora do Brasil. Só tem uma resposta para isso. O governo tem rabo preso com essas empresas de fora. Vamos cair na real. É hora de tirar o véu do fanatismo da frente dos olhos, pensar com a própria cabeça e fazer uma pergunta muito simples para você mesmo. Será que isso faz sentido? Uma coisa é você ser contra a corrupção e achar que esse governo é a solução contra a corrupção. Outra coisa é você negar uma coisa matemática óbvia que está na frente dos seus olhos, que é: será que vale a pena deixar de contratar nós brasileiros para contratar eles, os gringos, né? Muito obrigado, eu tenho um canal no YouTube, Leonardo Estopa.
Se inscreva aí no YouTube, também no Facebook. Estou para Leonardo, marque para receber notificações e até mais.